Olá, boa noite. Estamos ao vivaço em mais um Café com Essência Pedagógica. Hoje, numa modalidade nova, estreando nossa Escola de Paz. O projeto Escola de Paz surgiu da nossa observação e vivência diária dentro do Colégio Emano, do qual nós três fazemos parte. Temos enfrentado desafios e percebido que a comunidade escolar anda bastante preocupada. Muitas vezes, eu diria que em 99% dos nossos atendimentos, nós ouvimos a família dizer: eu não sei mais o que fazer. Então, vamos bater papos quinzenais para que a gente possa efetivamente tentar ajudar a nossa comunidade e especialmente os nossos alunos, para que progridam, descubram a sua postura de estudante e possam cada vez mais progredir dentro dos seus estudos, tornando-se verdadeiros protagonistas dentro do seu papel na sociedade. Boa noite, Tiago, nosso querido Boa noite. Professor de filosofia, professor de geografia. Boa noite, Sheila. Boa noite, Kátia. Boa noite, Tiago. Boa noite, Sheila, Sheila. nossa orientadora educacional, e eu, Kátia, nossa coordenadora geral do colégio. Hoje, então, recebemos a nossa equipe de pais. Uma delícia recebermos todos por aqui. E vou, então, agora convidar a Sheila para que faça a nossa abertura oficial e nos encaminhe para o papo da noite. Então, vamos lá. Então, como a Kátia falou, né, estamos inaugurando agora no nosso canal com Essência Pedagógica, a Escola de Paz do Colégio Emano, que acontecerá às quintas-feiras. E a gente quer a opinião de vocês em relação ao horário das nossas lives. Se vocês preferem o horário da manhã, da tarde, da noite. Então, a gente gostaria que vocês escrevessem no nosso chat qual seria o melhor horário para vocês assistirem a nossa live ao vivo. Então, o objetivo da Escola de Paz é transmitir os conhecimentos para o melhor desenvolvimento da criança e do adolescente por meio do apoio às famílias, com palestras, reflexões e trocas no enfrentamento de problemas cotidianos que trazem preocupação na educação dos filhos. Falar em família é pensar em várias estruturas. Avós que cuidam de neto, mães que cuidam sozinhas de filhos ou pais, padrastos e madrastas que muitas vezes se tornam os pais efetivos daquela criança, e entre outros. O mundo VUCA, e agora o mundo BANI, está invadindo todas as instituições, e nem mesmo a família ficou fora deste universo flexível, dinâmico e incerto. Com a pandemia, muitos valores foram ressignificados por ambas as instituições. Assim, nem a escola nem a família resistirão às mudanças causadas e refletidas nesse período histórico e pandêmico. E é por isso que queremos ajudar e compartilhar ideias para que juntos possamos ter um olhar atento e apurado na educação dos nossos filhos. Todo pai e toda mãe quer que seu filho seja o mais feliz possível, do nascimento à vida adulta. Para isso, fazem de tudo para ser e dar o melhor aos pequenos, para que eles cresçam mais confiantes, realizados e completos. No entanto, por mais que tenhamos todos os cuidados e ficamos atentos a cada detalhe, no momento de criar os filhos, alguns comportamentos habituais podem ter um impacto maior do que imaginamos. Os estilos parentais que refletem para a vida. Atitudes corriqueiras que repetimos sem perceber podem, por exemplo, deixar as crianças inseguras, influenciando diretamente em uma falta de autoestima. Por isso é fundamental que seu filho entenda que o amor que você sente por ele é incondicional e independente de expectativas cumpridas. Assim, ele se sentirá seguro nos momentos de dificuldades ou conflitos. Se pararmos para pensar, na verdade, ambos estão em construção. Enquanto o filho aprende a ser filho, o pai aprende a ser pai, ou a mãe aprende a ser mãe. Tem uma propaganda que eu não lembro agora, mas que fala, né, é do Dia das Mães,
que fala: todo o nascimento de um bebê nasce uma mãe. E é bem isso. Por mais que seja difícil para a gente, como os pais, é importante que os nossos filhos passem por perdas, dores, frustrações, decepções. O perfeccionismo passa longe da vida humana e errar faz parte do processo de amadurecimento, principalmente quando aprendemos com os erros, quando nos tornamos antifrágil. E para tomar um cafezinho com a gente e tratar de um tema tão reflexivo e polêmico, chamamos, está aqui com a gente o professor de Geografia e Filosofia do Colégio Emano para responder e nos ajudar a refletir numa questão bem complicada. Nossos filhos estão condenados à felicidade? O Tiago Braga é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Fundação Santo André. Então, Tiago, seja bem-vindo. Deixo agora com você e com a Kátia. Legal, muito obrigado, Sheila. Obrigada pela ótima apresentação e já iniciando as reflexões desta noite, né? Tiago, vamos começar falando um pouco da sociologia? Vamos começar falando um pouco sobre a história social da família, porque eu acho que nós falamos especificamente sobre situações muito delicadas em que condenamos nossos filhos a uma felicidade criada, pensada por nós, pais. E a gente tem muitos pontos aí bastante críticos, eu acho que sensíveis, acho que a palavra é essa, sensíveis, delicados, pontos que precisam ser analisados, refletidos, sentidos, para que a gente possa, de fato, entender. Os nossos filhos estão condenados a essa felicidade ou não? Que felicidade é essa? Então, vamos começar falando, então, da história social dessas famílias, de onde surgiu essa instituição, como ela tomou força, de onde nós viemos, né? Você e os pais que nós temos no colégio são pais da... Você tem a idade dos pais, né? Da geração de pais que são pais dos nossos alunos, né? Eu já tenho o DNA um pouquinho mais antigo, mas, enfim... Vamos lá, Tiago, vamos contribuir um pouquinho. Legal, show. Vamos sim, Kátia. Primeiramente, uma honra estar aqui, né, falando tanto para os pais, como também para o público já cativo aí do Café com Essência Pedagógica, né? Vamos lá, a família, ela surge, talvez, quase que em conjunto com a própria ideia de felicidade, né? O ser humano é, por essência, um ser social e um ser gregário, né? O ser humano, ele não existe fora da sociedade, ele necessita da sociedade para existir, né? É praticamente impossível a gente pensar qualquer indivíduo que seja que não esteja em sociedade, né? Inclusive, quando a gente busca na história, Kátia, a gente tem alguns pontos interessantes sobre a forma até como a gente lida com a felicidade, como cada sociedade, consequentemente também cada família, vai pensar o que é felicidade, né? O Heródoto, que é um conhecido, né, colocado aí como um pai da história, né, ele foi o primeiro aí, talvez, a compilar um conjunto com mais, né, fôlego de histórias de tribos, histórias ali do período grego e anterior também ao período grego, né, Kátia? E o Heródoto, ele traz um ponto interessante de uma tribo, né, que ficava na Trácia, onde é atualmente a Turquia, né? O que acontece? Essa tribo, os Trausos, eles tinham um pensamento muito particular sobre o que era a felicidade. E ficava muito nítido na forma como eles pensavam o rito, dois ritos fundamentais até hoje. Quais? O do nascimento e o da morte, né? São ritos fundamentais, aquele que você recebe esse ser para a vida e aquele momento onde você se despede daquela pessoa, daquele indivíduo que viveu uma vida talvez plena, talvez não, mas viveu uma vida e deixou uma história, né? Como é que os Trausos pensavam isso? E está relacionado também com essa questão da família, né? Para a gente ver como isso é um processo histórico. Os Trausos, quando tinham um recém-nascido em sua tribo, eles cercavam esse recém-nascido e faziam uma coisa muito curiosa. Eles começavam a chorar, copiosamente. Começavam a lamentar, Kátia. Mas não lamentavam o recém-nascido, não, eles estavam felizes pelo recém-nascido.
mas eles lamentavam todas as infelicidades que esse recém-nascido passaria. Isso o Heródoto traz para nós na sua pesquisa quase que antropológica, né? Então, e, Tiago, só uma observação, né? Claro. Assim, já se previa, né, um processo de lamentação, porque sabia-se que a vida não é fácil o tempo todo. Exatamente. Então, ao invés de termos uma projeção, muitas vezes utópica, quer dizer, lá de trás já existia aí uma coisa antroposófica pensando que a vida não seria fácil e que esse ser precisaria ser preparado, então, para enfrentar e ter repertório para esses desafios. É mais ou menos isso, Thiago? Exatamente. Os Trausos, eles iam até um pouco além, porque eles tinham uma noção meio fatalista da felicidade. O que eles pensavam sobre a felicidade? Eles pensavam que a felicidade, algo tão bom, deveria ser ilimitado. Então ela não poderia ter o seu oposto, né, a infelicidade. Então, o que eles pensavam, Kátia? Que em vida era impossível ser feliz. Então, inverte a questão. Para os Trausos, as crianças estavam condenadas à infelicidade na sua tribo. Todo mundo era condenado à infelicidade. E aí a gente chega no segundo momento, né? Que é esse rito de passagem, onde eles faziam o oposto, eles comemoravam, ficavam felizes. Porque a morte, para eles, era finalmente se libertar da infelicidade da vida, que era tão fatalista dentro desse pensamento dos Trausos, né? E isso conecta até com uma outra história, né? Um pouco mais recente, talvez, de um filme, talvez uma pessoa que está aqui conheça, que é o Divertidamente. O Divertidamente, Sim. Ele também trabalha com essa questão de felicidade, e ele começa um pouco com essa concepção trausiana de felicidade fatalista, né? Porque a personagem principal, a alegria, que é um sentimento, ela pensa que só é possível ser feliz através da alegria. Ela olha a vida da Riley, né, que é a personagem, e fala, olha, só é possível ser feliz através da alegria. Então eu vou isolar todos esses outros sentimentos, inclusive o da tristeza, que é o meu oposto. E aí desenvolve toda a trama, onde ela quase que leva a Riley a um princípio de depressão, na realidade, né? E aí o final, desculpa o spoiler para quem não assistiu o filme, mas já é um pouquinho antigo já esse filme. E imperdível, né, Thiago? Imperdível, é importante. Saber o que acontece ali nesse plot twist do final não desmerece a história do filme, né? O que vai acontecer? A alegria, esse sentimento, finalmente entende que ela necessita da tristeza para dar sentido para quem ela é. Porque a alegria sem a tristeza, sem esse outro limite que complementa ela, não faz sentido, né? Então ela vai um pouco além dos Trausos no final. Ela começa numa concepção trausiana que o Heródoto trouxe para nós, mas ela termina a história com uma ideia um pouco mais contemporânea do que é essa relação entre felicidade e tristeza, né? E a gente tem uma primeira característica do que é ser feliz, talvez, na sociedade, e que vai se linkar com como a família pensa essa felicidade, né? Que é o seguinte, a felicidade ela não é ilimitada como aquelas famílias antigas e trausianas pensavam, mas ela é limitada, ela tem uma fronteira conceitual. Que fronteira é essa? É a fronteira que dá até sentido para ela, que é a infelicidade. A infelicidade e a felicidade, elas caminham junto na nossa vida, né? Para entender o que é felicidade, é necessário compreender o seu oposto. É necessário compreender o que é infelicidade. Como é que eu quantifico o que é ser feliz? Como eu sei? Qual é a minha referência da felicidade? É o seu oposto, né? É necessário estar triste em algum momento para entender que eu fui feliz. É fundamental isso. Então, a gente tem, né, esse caminho, essa díade, né, dentro da filosofia, esse conjunto de pensamento que andam lado a lado, né? Isso é um dos primeiros elementos importantes sobre a felicidade, né? E tem um outro ponto sobre a felicidade que também fica claro nessa primeira fala, né? Que é a felicidade, ela é social também, né? E aí é onde entra a família com mais força, porque a sociedade ela é construída social, a felicidade é construída socialmente. Como eu falei no início, não tem como pensar o indivíduo sem sociedade, não tem como pensar o indivíduo sem ser esse movimento gregário que nós temos, né? Então, não dá para viver numa bolha, né, Thiago? Não dá. Até a coisa mais básica, né? O desenvolvimento da linguagem necessita do outro. Sem o outro, eu não desenvolvo minha própria linguagem. E sem a linguagem, eu não desenvolvo o pensamento abstrato, que é o pensamento da felicidade, por exemplo. Então é necessário, sim, é fundamental a existência do outro para eu conseguir me tornar algo próximo da completude, próximo de ser completo, né?
Essa vida social, essa comunidade é fundamental, né? Então, se essa felicidade ela é construída socialmente, Kátia, na realidade a gente tem uma... E aquela nossa primeira pergunta, né? Meu filho está condenado à felicidade? A gente tem 2 pontos que a gente pode trabalhar em cima disso, até para expandir essa pergunta, que é, se a gente sabe que a felicidade anda sempre caminha sempre com a infelicidade, porque elas andam em conjunto, essa pergunta, né, independente se meu filho está condenado ou não à felicidade, ele também estará condenado à infelicidade. A gente pode expandir essa pergunta dizendo para qual felicidade que meu filho está condenado hoje, né? Qual felicidade que a sociedade que eu vivo, que a família que eu construo, condena o meu filho a pensar e a agir, né? A gente pode expandir um pouco essa questão, talvez. Diga, Tiago, então, e aí você tocou num ponto que eu acho que é assim, um cerne principal agora da nossa conversa, né? Porque a felicidade, ela para cada um, ela é um sentido. Sim. O que é para você não é para mim. Exatamente. E certamente também o que é para mim não é para meus filhos. Mas até pegando um pouco dessa história social da família, acho que a gente pode voltar também um pouco na forma como fomos criados. Eu acho que a gente pode voltar só um pouquinho para a gente avançar com força no que você trouxe, que agora acho que é bem importante, né? Mas vamos pensar um pouquinho que eu tenho, né, mais idade do que você, vim de uma criação que, obviamente, extremamente castradora, bastante limitada, né? Eu me lembro, por exemplo, dos meus avós, eles escondiam o alimento, eles cavavam, né? E realmente eles guardavam alimentos, estocavam, porque tinham vindo da guerra, né? E então a chegada deles no Brasil foi muito difícil, vieram de um continente que tinha outras riquezas, passaram para uma outra terra desconhecida, tinham posses e passaram a ser, né, agricultores, enfim, a gente sabe que socialmente isso tudo tem um impacto, né? E gerou todo um medo, né, de pobreza, de falta e não de fartura. Então era o medo da sobrevivência. E muitos dos pais hoje, né, são filhos, né, desta herança cultural e também passaram por muitas privações. E é muito comum a gente ter também um pensamento de que o meu filho terá exatamente tudo e mais um pouco daquilo que eu não tive. Então, eu acho que quando a gente fala dessa condenação à felicidade, a gente também está falando dessa situação que você traz agora. É utópica essa felicidade a qual ele está condenado? É aquilo que ele deseja ou é uma herança emocional que ele está obrigatoriamente abraçando e precisa dar um jeito de ser feliz naquilo que foi traçado por alguém para ele? Porque nós, junto a isso, a gente ainda tem que linkar um pouco com a questão da pandemia, porque estamos vivendo, né, um episódio na história da educação que é completamente diferente, e acho que ele foi está sendo muito devastador dentro da instituição familiar também, porque o número de divórcios está muito grande, de separações, filhos que não falam mais com os pais que não aguentam mais ficar com os filhos. Nós estamos vivendo situações bastante comprometedoras no aspecto social, mas extremamente emocional, né? Então, vamos voltar um pouquinho naquilo que a gente estava falando da herança cultural e vamos avançar sobre o que você trouxe, que foi extremamente pontual. Claro, vamos lá. Exatamente, Kátia, o que você trouxe de que há, né, um certo choque geracional, né, de fato, uma geração anterior, ela foi criada a partir da castração, né, uma castração que tinha uma questão real e que estava na sociedade, né, muitas vezes não tinha, assim, a condição mesmo de dar aquilo que queria dar para os filhos, né, e acabava castrando de alguma forma, tinha uma castração moral também. E esses filhos que cresceram dessa forma, quando chegam, né, nesse momento de serem os pais da questão, de fato há um primeiro movimento de fazer tudo aquilo que não foi feito talvez com ele, né? Você constrói um ideal do que é ser pai, do que é ser mãe, e tenta aplicar isso de alguma forma, tenta aplicar isso na criação do filho,
tenta fazer com que esse filho siga o referencial, né, o referencial de felicidade que você tem, que você construiu ao longo da vida, porque isso é uma outra característica da felicidade, né? A felicidade, ela é sempre referencial. Tem um fotógrafo chamado Ansel Adams, que também é um teórico da fotografia, que sobre a fotografia ele fala que nós fotografamos, no ato de fotografar, nós fotografamos com tudo que nós vivemos, tudo que nós lemos, as conversas que tivemos, né? Isso cabe muito bem para a felicidade, né? Quando a gente constrói o que nós queremos, que nós entendemos como felicidade, nós construímos ao longo do que nós vivemos. É muito íntimo, de alguma forma, né? É uma troca com a sociedade, mas a apreensão do que nós de fato achamos que é a felicidade é muito íntimo. E quando a gente começa a pegar essa questão íntima e fazer com que o nosso filho ou filha tenha esse mesmo referencial de felicidade, é inevitável que algum conflito vai acontecer. Se não for um conflito direto, né, entre ali o pai e o filho, os pais e os filhos, vai ser um conflito interno nessa própria criança, né? Vai ser um conflito psicológico. Porque esse indivíduo hoje, nesse mundo VUCA, nesse mundo Bunny, ou nesse mundo líquido do Bauman, ele tem um outro problema, que é, se a felicidade é referencial, como viver em um mundo onde as referências são infinitas? Eu não me comparo mais com a minha comunidade, com a comunidade ao meu entorno. Eu não me comparo mais como era no tempo dos meus pais, como era no tempo dos meus avós, com quem eles se comparavam? Qual era o referencial de felicidades dele? Era os vizinhos, era a família, era a comunidade da igreja, do trabalho, e no máximo. Com a globalização, esse referencial se expande. Em 99, há muito tempo atrás, em 99, um sociólogo chamado Richard Sennett escreve um livro chamado A Corrosão do Caráter. Nesse livro, ele vai estar pensando no mundo do trabalho, mas ele acaba tocando em assuntos que cabem aqui a nós, né? Que ele fala o seguinte, que a globalização está expandindo o referencial. Isso em 99. Como é esse referencial hoje com as redes sociais? Eu não me comparo mais, a felicidade que eu comparo não é mais a da minha família, a felicidade da comunidade, é a felicidade do jogador de futebol que fica expondo fotos, é a felicidade do Neymar que está tomando um vinho de $7.000, sabe? É uma felicidade impossível? Não é isso, mas é uma felicidade muito longe da minha realidade social. Isso é um problema. E as redes sociais, né, Tiago, elas trazem também um modelo, concordo com você, que ela não é impossível, obviamente, né, não é inatingível, mas é necessário um projeto de vida para você chegar fundamental, ali. Fundamental. Fundamental. E aí a gente também para pensar, né, eu acho que uma reflexão muito séria, é que os jovens de hoje em dia, eles foram extremamente empoderados com um equipamento na mão, um equipamento no qual eles pensam o tempo todo em se comunicar de maneira extremamente líquida. O professor está falando e o celular está na mão. O professor está dando aula e eu não gostei do que eu ouvi, eu ligo para minha mãe. O professor está dando aula e eu estou teclando. E eu vou em busca de uma felicidade ilusória, nem que seja para pedir para minha família vir interceder por mim. A gente também percebe que existe uma infelicidade totalmente ligada ao ouvir não. Ao ouvir que não pode ser desta maneira. E aí, obviamente, cria-se um ranço em relação às relações, porque automaticamente alguém me contrariou. E acho que nós nunca vivemos tanto a era da síndrome do pequeno imperador, nós que atendemos desde os pituchucos até os mais velhos, mas eu vejo pequenos imperadores, né, dos menores até o ensino médio. Vejo imperadores ditando as regras de como a casa vai funcionar, da calça que eu preciso ter para fazer parte da turma, da música que eu preciso ouvir, do lugar que eu preciso frequentar, das minhas visitas ao shopping que eu realmente preciso, porque senão eu não estou na turma. E entendemos que essa utopia toda que se cria, totalmente alimentada pelas redes sociais, sem nenhum limite, né? A gente já vivenciou pais que estão sem celular naquele momento por um problema, mas o filho tem um de última geração.
Eu fico sem, mas o meu filho não pode ficar sem. Na história, né, socialmente falando, antigamente a gente pensava isso em relação, por exemplo, à alimentação e à vestimenta. Né? Eu posso ficar mais um tempo com esse sapato. Eu preciso oferecer um novo para o meu filho, porque de fato dele está em necessidade de troca. E hoje nós vivemos uma sociedade megalomaníaca em que nós temos um prato servido, não importa com o que, desde que satisfaça, né, a necessidade e a expectativa do meu filho, muitas vezes gerada, sem consciência, mas gerada por mim, adulto, dono da relação, chamado pai ou mãe. Estamos no caminho, Tiago, é isso? Sim, com certeza, Kátia. E tem um ponto interessante que aí a vida offline acaba sendo um pouco ingrata para esses jovens contemporâneos, porque ela não vem com o botão de delete, né? Exato. No online, eu sou o rei da minha própria bolha. No online, eu controlo com quem eu me relaciono, eu me controlo com que opinião eu quero ouvir. Eu controlo tudo da minha rede social. Ela é minha, não é de mais ninguém, né? No offline, não. No offline, eu sou obrigado a olhar no olho e enfrentar o diferente. No offline, eu sou obrigado a dialogar. Eu quero uma coisa, você quer outra. A gente precisa encontrar uma forma de chegar em um ponto comum. Ou não, às vezes não existem pontos comuns, né? Às vezes tem pontos que são muito difíceis de construir de fato. Mas entender que está tudo bem. Que quando o outro diz não para mim, ele não me odeia, ele simplesmente tem uma visão diferente, né? E isso não acontece no online. O online trouxe uma facilidade de você afastar tudo que é diferente, de você alimentar uma bolha social, né, que é assim que é chamada na literatura, onde você só escuta aquilo que te agrada. E aquilo que você se irrita, quando você para ver, está muito mais próximo do que te agrada do que não te agrada efetivamente, né? Então isso é um ponto ingrato, talvez, da vida offline para essa juventude contemporânea, né? E tem outro ponto, né, que você trouxe da pandemia. A pandemia fez com que esses jovens passassem ainda mais tempo dentro da internet, dentro desse mundo online. Então alimentou ainda mais esse processo de ser o dono do meu próprio espaço, né? O espaço, esse espaço privado, que é o da rede social, privado entre aspas, porque na realidade ele tem uma questão pública muito importante no sentido de formação de opinião, mas ele é isso, é um espaço meu, onde aparentemente é meu. E aí vai gerar conflito, gera conflito, e lidar com isso é um ponto que entra no projeto de vida também, que é o processo de autoconhecimento. A felicidade, as questões que eu estou tratando passam por isso, passam por entender quem eu sou, e quem eu sou em sociedade, não apenas quem eu sou enquanto indivíduo, né? Porque já falamos lá no início, o indivíduo sem sociedade não é nada, então é preciso entender quem eu sou em sociedade, quem é esse outro que está comigo? Quem é essa outra pessoa que tem uma vida própria, que tem desejos, tem medos, tem necessidades? Com quem que eu estou dialogando, né? Então, de fato, tem uma relação conflituosa que a gente passa. E assim, eu vou só abrir um braço e a gente já fecha ele rapidinho, né? Eu acho que a gente vai abrindo alguns leques aqui paralelos, mas hoje, por exemplo, nós tivemos no colégio uma palestra que foi ministrada pelo Douglas Ferzan, né? Um historiador, educador, uma pessoa assim extremamente conceituada, com muito conhecimento, e ele falou com os nossos jovens hoje, do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, sobre comportamentos tóxicos, né? E ele falou sobre muitas coisas que acabei ficando de frente, né? Porque ele pediu para mexer nos slides, então eu ia olhando para a expressão dos nossos alunos, quando ele ia trazendo algumas questões, que, estando em rede social, e assim, muitas vezes atrás de um nickname, né? Eles inventam lá o poder de um nome falso, eles atacam, eles crucificam, eles são misóginos, homofóbicos, né? Feministas, machistas, seja lá o que for, eles acabam assumindo comportamentos muito alimentados até pelo processo de viverem nessa bolha online, e depois eles acabam, sim,
né, tendo que voltar para esse mundo real, onde eles cruzam os seus braços e abaixam a cabeça. Né, com a Sheila esses dias a gente estava comentando, né, como pode ser tão emburrado, porque estamos finalmente convivendo, estamos de máscara, né, a gente cheira álcool, de tanto álcool que a gente passa, né, e assim, eu não consigo entender tanta dificuldade de relacionamento, tanto isolamento. O colégio hoje, né, hoje, aliás, um dia muito especial, recebemos a notícia ontem no fim da tarde de que o nosso projeto de equipes de ajuda fará parte do grupo de equipes de ajuda do Brasil, né, do grupo coordenado pelo GPEI. Significa que o trabalho desenvolvido por um jovem que se incomodou tanto de ficar sozinho e ver os demais sozinhos, pediu ajuda. E nós que achávamos que teríamos alguns jovens interessados, temos 40, né? Quer dizer, o grupo cresceu muito, isso falando só de um único período em que os jovens, eles querem fazer parte, e eles querem ajudar, porque alguns, de fato, já entenderam que não dá para ser essa bolha. Mas voltando à ideia da bolha, trouxe aqui a palestra do Douglas, mas que está aqui conosco, né? E ele até coloca aqui uma reflexão que eu achei super interessante. Ele fala assim, ó, depois esses pequenos imperadores se deparam com grandes problemas de saúde mental por não saber lidar com as frustrações da vida, pois seu império é mais limitado do que pensam. Então, acho que, assim, sem ter lido o comentário do Douglas, era essa reflexão que eu queria trazer para a gente continuar o papo, Tiago, porque a gente percebe que eles estão totalmente centrados numa bolha de comando. É o que você disse, quando sai do online e entra no offline, está sendo um caos para a gente conseguir organizar tudo isso. Nós entendemos que num processo pandêmico, gente, raríssimos tiravam o pijama para assistir a aula às 7 da manhã, né? Então, assim, nos primeiros dias de aula, eu realmente fiquei, assim, surpresa de ninguém ter vindo de pijama, porque era chinelo, era a meia, era o bafo, o olho cheio de remela. Por quê? Porque eu vou ter que voltar a lidar com esse mundo em que as pessoas vão olhar para mim de verdade, na realidade. E devagarinho a gente vai colocando as coisas no lugar e relembrando que a escola é a escola, não é um espaço onde a gente possa fazer o que quiser. A escola, de fato, é colo, é acolhimento, é abraço, né? É como eu brinco com vocês, né, professores, eu falo, tem uns que são tão esmagáveis, né? Por quê? Porque a gente quer estar junto, é fofo, é gostoso de estar junto, porque a pessoa, ela traz uma convivência gostosa. A energia da pessoa é gostosa. E a gente está tendo um trabalho danado de fazer o jovem sentir aquela energia do outro como algo saudável. E a gente traz essa moçada para o offline, para o convívio, e a gente encontra o bullying, né, no processo de apontar o dedo para todo mundo, enquanto eu estou falando sobre comportamentos tóxicos, e eu continuo apontando o dedo, e eu estou falando sobre comportamentos tóxicos, e eu estou literalmente teclando na frente de uma pessoa que doou seu tempo, né, se dedicou ali, se deu de corpo e alma para aquele momento. Então, a gente percebe que os referenciais familiares, neste processo de condenar o meu filho a essa felicidade, já que ele está preso dentro de casa, eu vou dar a ele tudo o que ele quiser, porque assim ele não se sente sozinho. E criamos, então, ao invés de pontes, barreiras enormes, muros enormes, que estão cada vez mais difíceis de serem derrubados. Porque agora é um movimento inverso de fazer com que o convívio retorne, de fazer com que o olho no olho tenha valor, e com que eu, de fato, me coloque ali, na cadeira do outro, no lugar do outro. E quando a gente condena esse filho a uma felicidade que eu imagino, e é nessa felicidade, eu tomo as dores do meu filho, eu vou ao colégio reclamar pelo meu filho, eu não capacito meu filho para resolver as questões, eu digo a ele que eu não posso ficar sem fazer nada, então eu vou fazer algo para que a dor dele diminua, e não ensino ferramentas para que ele se vire.
A gente tem uma preocupação muito grande, né? Porque isso acontece, inclusive, no ensino médio. Eu fico me perguntando como será na faculdade. Porque na faculdade não haverá, né? Na vida universitária, não haverá esse tipo de posicionamento. E a mãe não vai conseguir bater na porta da coordenação ou da orientação para esse tipo de situação. Sim. E o que você, estando dentro da sala de aula, Tiago, percebe dessa condenação de felicidade? Porque a gente que está ali na linha de frente, a gente ouve, né, algumas falas muito prontas, algumas falas bastante impactantes, mas existe uma outra coisa. Filho vê, filho repete. Criança vê, criança aprende. Nenhum jovem reage, e isso Douglas falou muito bem hoje na nossa palestra, né? Quando ele falava sobre comportamentos tóxicos e de como, né, o chefe brigou com o funcionário brigou com a sua esposa com o filho com o cachorro, ou seja, em algum lugar começou, né? Em algum lugar começou o processo do efeito dominó. Então, vamos falar um pouquinho agora do que a gente percebe dentro da sala de aula, desse processo do criança vê, criança aprende, o jovem vê, o jovem repete. Como é que a gente está hoje pensando no meio desse, né, cenário todo de volta, não volta, tem quem volta só quando quer, o dia que está frio eu não vou na escola e fico em casa, né? Gerou-se todo um comportamento social diferente até em como gerir os próprios estudos. Como é que você está vendo isso, Tiago? Legal, boa pergunta. De fato, Kátia, eu costumo falar até com os alunos que a escola talvez seja o último ponto de uma comunidade real que os alunos vão ter em vida, né? A escola ainda tem essa característica, muitas escolas ainda têm essa característica de ser uma comunidade, de ter a comunidade familiar, integrada com a comunidade escolar, e ter esse diálogo. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um processo de comunidade, é abrir um diálogo, né? Aqui no século XXI, dessa forma, mas abrir um diálogo com a comunidade, de falar, olha, quero lhe ouvir e quero saber o que está acontecendo, vamos tentar construir, formar, né, e fazer com que esse aluno tenha uma melhor formação a partir dessa troca, né. E muitos alunos, de fato, quando vieram aí, depois, né, desse período online, desse longo período online durante a pandemia, eles voltam com muitas dúvidas do que é viver da realidade, né? Do que é viver em sociedade, do que é ter essa relação com o outro, né? No primeiro ano eu estou tratando assuntos como o amor, como a morte, como a felicidade também, né? Recentemente uma aluna até brincou, falou que às vezes a aula até é quase uma terapia, né? Eu alertei ela que tomar cuidado, porque a filosofia não é a melhor das terapias. O ócio criativo faz parte também da filosofia. Eu acho que o ócio criativo pode servir de maneira terapêutica, né? Exato, mas a filosofia acaba levando a muito mais questionamentos do que respostas, né? A gente começa com uma pergunta e termina com 10. Mas, de fato, eles possuem muitas dúvidas sobre como agir, como ser, como viver em sociedade, nessa sociedade pós-pandemia, né, pós-pandemia, né, que ainda estamos em pandemia, mas nessa sociedade onde ele... Thiago, interminável. Exatamente, onde eles aos poucos estão voltando a ter um convívio social. E um convívio social depois desse período onde houve, como você disse muito bem, um certo alimento à felicidade, onde alguns pais viram seus filhos infelizes e sentiram, de fato, uma necessidade de fazer alguma coisa. E é um comportamento quase que óbvio de se ter, né? Se você vê alguém infeliz, você tenta ajudar de alguma forma. Isso não é condenável, né? O problema é que todo comportamento, toda ação tem um impacto, né? Seja ela boa ou seja ela ruim, o impacto pode ser bom como pode ser ruim. E muitas vezes o excesso de felicidade tem um impacto ruim, porque esse excesso de tentar fazer com que seja feliz tem um impacto ruim, né? Porque eles começaram a achar que a vida era aquilo, né? Que tudo podia acontecer com um estalar de dedos, com uma maior facilidade, e juntando com a ideia do online, né? Que eles tinham muito mais controle do que eles de fato têm. Porque isso é um ponto importante. O indivíduo, e tem uma questão social que também alimenta esse outro lado, tem um alimento hoje a ideia de que o indivíduo ele é infinito, né? Ele pode tudo. Mas o indivíduo,
o sujeito ele é um pouco limitado também, porque a vida tem muito do aleatório, do estocástico, a vida tem muito dos acontecimentos que nós, infelizmente, não temos controle, né? Maquiavel tratava isso da virtude e da fortuna, né? A virtude enquanto aquilo que eu posso controlar e a fortuna enquanto aquilo que tem, que os comandantes teriam certo pouco controle. E a vida tem isso. A vida, ela é, em certa medida, completamente aleatório, e isso é muito bonito. Isso é uma beleza da vida, né? Mas que quando você alimenta essa felicidade ilusória e irrestrita, você acaba perdendo essa questão do aleatório. Quando o aleatório acontece para esse jovem em sala de aula, quando você tem algum tipo de conflito em sala de aula, quando ele discorda de algum ponto, ou quando ele, conversando com um amigo, tem um conflito, esse aleatório vai ser o fim do mundo para ele. Vai começar a partir de uma questão psicológica muito mais forte. Ele vai olhar aquilo e achar que ele é insuficiente. Mas não de um jeito positivo, né? Enxergando essa aleatoriedade da vida. Que está guardada, né, Exato, Thiago? ele vai se sentir... Porque quando você percebe essa insuficiência, essa falta de preparo, e usa isso para desenvolver suas potencialidades, porque enquanto seres humanos, nós somos totalmente dotados de potencialidades. Basta alimentá-las de maneira correta, né? Mas quando eles se percebem de maneira contrária, vamos lá, o que acontece? Eles encontram esse muro, né? Eles encontram um muro. E ao invés de encontrar uma possível porta para algo completamente infinito, que é a potencialidade, né? Eles encontram um muro, encontram essa porta fechada, né? Eles não sabem o que fazer. Eles ficam perdidos nisso. E aí que entra o papel da rede de ajuda, por exemplo, de como acolher essas pessoas que estão perdidas. Porque no processo de estar perdido, você começa a buscar culpados também. Você começa a olhar alguns indivíduos que são diferentes, e você precisa fazer alguma coisa. Da mesma forma que o pai e a mãe precisavam fazer alguma coisa para ajudar, ou né, tentar ajudar esse filho, você vê que você precisa fazer alguma coisa para sair disso, e nem sempre a solução é a mais inteligente. Você acaba caminhando para um bullying, porque o outro é diferente, e o outro, então, eu vou afastar. Se no online eu afasto deletando, aqui eu afasto cancelando de alguma forma a existência offline dessa pessoa. Então, no meu grupo, essa pessoa não participa. No meu núcleo aqui dentro da escola, eu vou pegar esse indivíduo e eu vou criar esse botão delete offline, né? Eu vou fazer com que ele fique longe. Isso é um dos efeitos desse processo de uma felicidade restrita também, né? Você cria um efeito dominó, como trouxe o palestrante, cria um efeito dominó. É isso mesmo. E quando a gente percebe que os jovens encontram esse muro, né, e não foram preparados ao longo da vida para encontrarem a fechadura para tentar abrir, é onde a gente percebe um processo de mutilações, um processo de depressão, de cultura de cancelamento que você acabou de trazer, e que são situações muito sérias que levam à depressão e a outras doenças e transtornos mentais e emocionais muito sérios. Nós nunca tivemos tantos jovens fazendo terapia e buscando tratamento psiquiátrico. E, infelizmente, com esse advento da pandemia, o que a gente percebe também na rede hospitalar, né, nas clínicas? Você já não tem mais um médico para fazer esse atendimento, porque hoje todo mundo trata Covid. Então, os especialistas também estão raros, né, estão escassos, e a gente acaba tendo uma dificuldade grande de ter um atendimento de qualidade. A gente recebe informações bastante preocupantes de que houve uma consulta de 7 a 10 minutos e detectou-se problema XYZ e saiu com 2, 3 medicamentos controlados. E esse jovem que já vinha com tantas dificuldades, vejam, não sou contra a medicação, eu acho que a medicação, ela é um complemento químico
que é extremamente necessário em determinados casos, mas sou muito contra a consulta de 7 minutos, que dá um diagnóstico tão completo e que muitas vezes a medicação nem é para o que o jovem tem, porque os sintomas hoje eles são todos muito parecidos, as comorbidades são muito parecidas, e a gente entra num processo também de saúde mental, saúde emocional, de saúde pública muito complicada. E aí a gente mistura tudo. A necessidade de fazer com que esse ser humano que está lá na escola, seja ele de 6 anos ou de quase 18, alguns já com 18, né? Fazer com que ele lembre que ele é parte desta comunidade. Todas as nossas ações hoje, enquanto escola, elas são todas muito pensadas e como fazer que esse jovem se sinta parte, como ele se sinta pertencente a esse ambiente. Porque nós estamos, de novo, fazendo a ocupação de um território que é do aluno. Então, ocupar esses espaços, que seja da quadra, do pátio, momento do intervalo, com N restrições, das quais eles não conseguem se conformar, por que a gente não pode jogar bola e sair tudo melado, pingando e respingando em todo mundo, né? Então, assim, a gente tem uma série de limitações impostas ainda pelo advento, Covid, e a gente tem lidado com situações muito complicadas. Eu acho extremamente importante que a gente aborde muito essa questão das mutilações, das questões de saúde emocional, das questões do isolamento, mas, acima de tudo, essa cultura do cancelamento, é preciso que as famílias estejam atentas e tragam esse assunto para a mesa, não é? Eu vejo assim, Tiago, os raros momentos em que a família está junto. E nós também trabalhamos, né, muitas horas, saímos de casa, muitas vezes ainda no escuro, voltamos, está escuro de novo, né? A gente sabe que se não houver esse momento permanente de diálogo, com qualidade e não com quantidade, né? A constância é importante, mas a qualidade do diálogo e reforçando os valores de uma família. Porque a gente sente, e me diga se você também percebe isso em sala de aula, a gente percebe nos momentos coletivos bastante dificuldade de entender que o outro também tem um lugar na sociedade. E que este outro também tem direitos, como eu tenho. E que os desejos do outro também fazem parte deste coletivo chamado escola. Como é que está dentro da sala de aula isso, Tiago? Sim, sim, com certeza, a gente sente esse processo, né? As aulas de filosofia e geografia são aulas que são sempre propícias a debate, né? Então, é sempre comum que aconteça debates em aula, né? E a gente vê que os debates, eles escalam muito rápido, né? Escalam nesse sentido de que, no primeiro conflito, você tem já um processo de que você precisa vencer esse debate, você não precisa compreender o outro, né? Você tem um conflito que é onde você é necessário garantir o seu território ali, naquele debate. Com certeza, você tem um processo em sala de aula onde esse aluno muitas vezes não consegue ouvir. A pessoa está falando, o professor ou um outro aluno que está debatendo algum tema com ele, e esse aluno ele está pensando em como ele vai responder aquilo para conseguir garantir que o seu ponto de vista seja o predominante naquele debate, né? E a gente sabe que isso não é só na sala de aula, isso vai ser em todo esse processo, em toda a sociabilidade dele na vida, né? E isso é muito complicado. Isso alimenta e é alimentado também pela sociedade em que a gente vive, né? A polarização que acontece na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, e parte é feito desse mundo Bunny, esse mundo VUCA, que desmantelou, né, tudo que a gente tinha como certo e faz com que aquilo que é verdade e é certo hoje talvez não seja tão certo amanhã, né? É o efeito ovo, né? Que na nutrição o ovo faz bem hoje e faz mal amanhã. Então, você tem esse efeito que você não sabe o que está acontecendo. Isso causa um impacto muito forte dentro da consciência e do psicológico desse aluno, né? A gente tem um autor chamado Byung-Chul Han, que ele vai tratar que nós vivemos em um mundo hoje da psicopolítica, um mundo onde o psicológico é o que manda, né? É o que está sofrendo, de fato. Nós estamos cada vez mais abalados e sem saber
lidar. E aí entra todo mundo, não só os alunos, né, mas os pais, as famílias, nós. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo com o mundo e como lidar. A gente vai tentando entender. E aí volta mais uma vez aquele tema que a gente trata sempre com os alunos, que é compreender quem é você, compreender como você vai agir nesse mundo e quem é esse outro, né? Essa reflexão que está na filosofia, está no projeto de vida, esse autoconhecimento, sem ele, nós não vamos conseguir prosseguir enquanto sociedade, porque cada vez mais é necessário que a gente entenda quem nós somos, porque antes nós tínhamos como referência o mundo, só que esse mundo, o VUCA, está cada vez mais sem referencial, então eu preciso ter a minha referência, eu preciso entender quem eu sou. Caso contrário, como é que eu vou agir em sociedade, né? E aí tudo isso começa a ser absorvido psicologicamente, e aí entre os casos de depressão, de mutilação, enfim, tudo isso que a gente vem falando. Tiago, para a gente ir caminhando já para o final, porque por incrível que pareça, já faz quase 1 hora que nós estamos aqui, né? Eu brinco, quando a gente garra no papo, vai que vai, né? Verdade, é verdade. Né? Junta ali na porta da sala mesmo, e a gente bate um papo gostoso e sempre assim, sempre deixa assim vários pontos pingando que daria para a gente tomar muitos cafés, né? Com certeza, com certeza. Tiago, então vamos lá. Meu filho está condenado à felicidade? Vamos trazer isso enquanto pergunta. Vamos voltar para essa pergunta? Vamos. Eu acho que a gente pode elaborar ela até um pouco mais. Só sei que já está finalizando, mas terminar talvez com você tem tempo ainda. Terminar talvez com uma outra pergunta, né? É a tarefa ingrata do filósofo, né? Ele sempre termina com uma pergunta. Começa com 1 e termina com 10, né? Mas se questionar, a gente questionou, né? Qual felicidade que meu filho está condenado, e questionar uma outra forma agora. Mas ele está condenado à felicidade de quem? A dele, a partir dos seus próprios sofrimentos e forma de encarar a vida, ou a minha, que eu mesmo ainda não sei lidar e estou projetando em cima dessa criança, né? A felicidade de quem que meu filho está condenado? Isso talvez seja a resposta mais importante para obter. Tiago, será que a gente pode fazer também uma nova pergunta? Vamos. Eu acho que uma outra pergunta aos pais também, né? Que eu acho que nesse momento, será que os pais sabem qual é a felicidade que estão buscando? É uma felicidade concreta ou é uma felicidade projetada dentro das próprias frustrações? E eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho que a gente falou bastante sobre essa necessidade do autoconhecimento. E o objetivo aqui não é que ninguém saia ofendido com essa pergunta, mas a gente fala isso porque nesse processo de pandemia, todo mundo se perdeu um pouco. Né? Por mais que você tente manter o seu centro, né? Eu respondi isso para uma família dia desses, né? Que também se colocou de uma maneira que é bastante difícil da gente entender o porquê daquele posicionamento. E a minha resposta, né, dizendo para a família é: olha, eu entendo que a pandemia fez com que todo mundo se afastasse. E você sabe que esses não são nossos valores. Então, eu estou aqui de corpo e alma, presente, junto com a Sheila. Você pode me dizer qual é o dia e você vem até o colégio, a gente vai conversar sobre isso. Porque eu sinto que, assim, tudo muito se perdeu. Tudo muito se perdeu. Perderam-se os referenciais de respeito, de ética, de convívio, porque a gente fica recebendo print de conversas particulares que as mães têm e a gente precisa mediar, e a gente sempre se coloca num papel distante, quer dizer, a conversa particular que se tem nos grupos extras, nós não mediamos, né? É uma opção da pessoa entrar nessa conversa ou não. A nossa é não entrar, porque nós administramos a escola, a educação formal que essa criança está recebendo, a educação em termos conceituais, da língua portuguesa, da matemática, da história, da ciência, geografia, quer dizer, nós não vamos lidar com a educação dos valores, esses vêm de casa. A escola reforça dentro de uma filosofia que está refletida dentro de sua visão, missão e valores, que é algo muito claro, inclusive, para quem está dentro da instituição. Ou seja, vive-se dessa maneira nessa instituição escolar. E quem chega, seja o colaborador ou seja o aluno, a família, né? Eu brinco que é um combo, nunca vem sozinho, porque o aluno traz a sua família para dentro da escola, e acho que é nosso papel, sim, enquanto instituição escolar, acolhermos essa família também. Mas a gente sente que
perdeu-se o parâmetro. Então, acho que nesse perder-se, nós paramos a não ter um norte muito certo de qual é a nossa felicidade. E aí eu acabo, talvez, trazendo uma frustração daquilo que não está bom para mim naquele momento de vida e despejando no meu filho. Então, quando a gente fala de fazer a pergunta para os pais, para a família, vejam, não é no sentido provocativo, nada disso. É autoconhecimento, como o Tiago falou bastante. Dentro do nosso colégio, que tem a parceria exclusiva, né, da FTT, que é a Faculdade de Tecnologia Termomecânica, os nossos alunos estão vivenciando um projeto chamado Vida. O professor Guilherme aplica também a disciplina de projeto de vida, para que eles também passem por esse processo de autoconhecimento. As primeiras aulas falavam sempre das habilidades, de como desenvolver essas habilidades para esse novo mundo. Então, o tempo todo, nós estamos tentando ofertar aos alunos esse referencial de como se permitir conduzir nesse mundo atual, né? Então, eu gostaria de deixar essa pergunta. Será que essa felicidade também não é uma felicidade que eu apenas estou transferindo, né? Uma vez eu ouvi de uma terapeuta e assim, ela trouxe uma provocação para um grupo que eu achei fantástica. Ela dizia assim, que a mãe, né, justificava assim, que ela trabalhava muito tempo, né, fora de casa, ficava muito tempo fora, porque ela estava, assim, realmente se dedicando ao trabalho, porque ela precisava daquele rendimento, e nós sabemos que as famílias precisam ter um rendimento até para se manter, mas justificava-se, né, dessa maneira, eu preciso ter isso para poder proporcionar ao meu filho. E quando chegava em casa, já estava todo mundo tão cansado e ficava cada um no seu quarto, né? Já até uma participação que fala isso, na geração dos filhos que fica trancada dentro dos próprios quartos. E aí trouxe-se essa reflexão dentro desse grupo, né, em que ela dizia, será que você trabalha muito tempo realmente para compensar o seu filho, ou você trabalha bastante porque você é louca pelo que você faz, e você ama o que você faz de paixão, e acaba justificando isso de uma outra maneira. E, mais uma vez, eu jogo uma frustração de não ter o tempo na minha justificativa, mas eu jogo a culpa nele. Quer dizer, eu estou fazendo isso porque eu também preciso daquilo. Quer dizer, é um universo, como diz aí você, filósofo, que a gente poderia trazer mais umas 10, 15 perguntas, né, Tiago? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Essa questão é fundamental, assim, tem dentro da psicologia um termo para isso que é a dissonância cognitiva, né? Sim. Que é quando nós olhamos, queremos algo de fato, mas nós justificamos isso de uma outra forma, né? As justificativas que nós damos para algo que queremos e não queremos, né? E como essa justificativa acaba reforçando essa própria dissonância cognitiva, né? Vira um ciclo ali sem fim. Vai se retroalimentando, vai se é um ciclo retroalimentando, com vicioso. certeza, e muitas vezes está inconsciente, né? E aí a importância da autoanálise, é trazer desse inconsciente, entender o que está ali escondido atrás dessa dissonância cognitiva e fazer com que você entenda isso e trabalhe. Entenda se isso é bom ou não para sua vida e como eu vou trabalhar isso, né? E falando um pouco, como você disse no começo, eu acabo tendo a idade, né, de muitos dos pais. A nossa geração foi uma geração que viveu essa transição, né? A nossa geração, ela viveu um pouco do mundo offline, né? Onde você não tinha esse contato nenhum, você tinha só a comunidade do bairro, da família e da igreja, mas ao mesmo tempo foi uma geração que foi aprendendo a utilizar e entrou nesse mundo online, né? Nós acompanhamos esse crescimento, esse nascimento e crescimento do mundo online. E nós não sabemos lidar com isso muito bem, essa é a verdade, né? A gente vive um pouco com o referencial do que era, conflitando com esse referencial do que é agora. Então, saber lidar com isso é fundamental, e só essa análise mais íntima que nos pode auxiliar, né? Que nos pode auxiliar de alguma forma a entender, será que esse referencial de felicidade que eu estou pensando é aquele que eu vivi na minha infância? Ou aquilo que eu não tive na minha infância, eu estou querendo fazer com que meu filho tenha agora, né? Entender o efeito disso na vida do meu filho e da minha própria vida é fundamental. Sem isso, a gente não consegue caminhar, né? A gente vai chegar em barreiras cada vez maiores, né? E a gente não sabe até onde essa barreira vai.
E toda vez que a gente entra num processo de autoconhecimento, automaticamente a gente entra num processo de construir um repertório. Sim. Repertório esse que fará de nós pessoas melhores, primeiro para nós, segundo para as nossas famílias, nossos filhos, e especialmente para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Por quê? Eu digo sempre isso, eu não me preocupo com o mundo que meus filhos estarão inseridos, eu me preocupo com que filhos eu vou deixar para este mundo. Sim. Certo? Porque é o contrário, se eu tiver filhos com bons valores sendo entregues ao mundo, eles poderão contribuir para essa mudança social que é tão almejada, né? E a gente ouve muito se falar hoje, né? Ah, tem que devolver para os índios, tem que dar um reset. Ok, gente, mas isso não vai acontecer. Então, qual é a solução? A solução, talvez, né, a mais correta seja a gente, de fato, capacitar, repertoriar, resolver conflitos, trazer pequenos conflitos para que eles resolvam, né? E é isso que vai fazer com que eles saiam do sofá, fazer com que eles saiam dessa zona de conforto e encontrem desafios e resolvam por eles. E aos pais, se é que a gente pode dar um conselho, fica como sugestão, acima de tudo, que acreditem na capacidade de seus filhos resolverem os conflitos, os pequenos conflitos, amanhã um conflito um pouco maior, e depois um conflito grande, onde ele tenha que, de fato, ir atrás de um resultado melhor, né? Nós passamos por uma situação, e eu, de fato, assim, eu não culpo o professor que na hora de digitar a nota, digita um número errado, gente. Por quê? Vocês, professores, dão aulas em 4, 5 escolas, né? Vocês têm, no mínimo, uns 300, 400 alunos, quer dizer, passam em muitas salas, e óbvio que na hora que está ali, a mão erra, o olho cansa. Nós tivemos uma situação em que o aluno se referia ao professor de uma maneira, assim, muito chula, né? Sendo que a professora reconheceu, olha, eu estou olhando o seu boletim, eu vi que a nota foi digitada errada e eu vou providenciar o boletim correto, né? E isso virou uma situação totalmente incontrolável, porque, óbvio, eu vou para a rede social, eu vou para um lado, vou para o outro, isso vira crime, porque é crime cibernético, e eles não têm limite, eles não têm consciência. Então, mais uma vez, eu acho que para as famílias, a gente deixa a reflexão de que o diálogo é insuperável. O processo de repertoriar os nossos filhos com os valores que temos dentro da nossa casa, indispensável, porque, inevitavelmente, o filho vê, o filho repete. É isso. Boa. Legal. Sheila, quer trazer mais alguma reflexão? Não, gostaria somente de agradecer essa frase que você encerrou, diz tudo, né? Filho vê, filho repete, é o exemplo. Então, só tenho que agradecer, Tiago, foi maravilhoso. Legal. Contribuiu muito aí com a gente, né? Trouxe citações que nos fazem refletir realmente. Então, muito obrigada mesmo por estar nesse momento feliz com o Colégio Emano. E a gente fica muito feliz de você fazer parte do Colégio Emano. Você sabe disso, muito obrigado, muito obrigado. E nós podemos, né, Sheila, falar de boca cheia que temos um time de ouro, de pessoas que realmente constroem, né, no dia a dia um clima escolar extremamente gostoso, harmonioso, e é bom demais ter você por lá. Então, Tiago, o nosso agradecimento. Quer deixar uma frase de reflexão? Nosso filósofo quer deixar mais uma pergunta para que as pessoas possam gerar mais 10 nas suas cabeças, Tiago? Mais uma frase, mais uma pergunta. Olha, perguntas tem várias, né? Tem várias. Ah, então vamos lá. Mas acho que a gente pode talvez terminar com uma frase, que eu até falei com você esses dias, sobre a felicidade ainda, já que esse é o tópico que estamos tratando, né, de alguma forma. Mas pensar que a felicidade ela tem um pouco essa característica de olhar no retrovisor, né? E muitas vezes a felicidade, quando ela está acontecendo, ela é apenas a vida. É o momento que nós estamos vivendo, e a gente não tem essa noção completa de como aquele momento vai ser feliz e como a gente vai lembrar daquilo com tanto prazer, com tanto gozo, com tanta alegria, né? Então, aproveitar a vida também faz parte desse momento, né? Também faz parte de viver esse presente. Viver o presente e autoconhecimento talvez sejam as tarefas para o presente e para o futuro, né? Para a gente construir uma sociedade melhor. Acho que é isso. Obrigado, gente.
Muito bom. Você, como sempre, maravilhoso. E para quem tem casa, gente, nós não podemos abraçar e beijar as pessoas com quem nós estamos convivendo. A gente sabe que de vez em quando rola um abraço clandestino, até entre os alunos, porque tem sido inevitável conviver tão longe. Mas dentro de casa são as pessoas que nós estamos confinados, não é? Então, gente, aproveitem essa noite gostosa, abracem, beijem, esmaguem quem está junto de vocês, porque não tem sensação mais gostosa do que você estar naquele cantinho com seu filhote, abraçar e beijar, sentir o cheirinho deles, né? Abraçar o maridão, a esposa, o crush, seja lá quem for, o que importa é que seja feliz, mas abrace, beije, como disse o Tiago, a vida é retrovisor, gente. Então, antes que a gente tenha que olhar pelo retrovisor, vamos viver esse momento com muito amor. Gratidão a vocês que estiveram conosco. Um beijo enorme. Semana que vem estaremos aqui no mesmo bate-canal, no mesmo horário. Nós vamos falar sobre Mundo VUCA, Mundo Bunny e 16 hábitos transformadores para uma vida mais feliz, já que o nosso assunto é felicidade. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.